Durante décadas, chefes de Estado foram vistos como intocáveis diante da justiça internacional. No entanto, nos últimos anos, essa ideia começou a ruir. Um dos casos mais controversos e simbólicos dessa mudança envolve o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cília Flores. Este documentário investiga as acusações feitas contra o casal, o processo judicial movido pelos Estados Unidos, os argumentos da defesa, as controvérsias jurídicas e as consequências políticas globais desse caso que ainda divide o mundo. Quem é Nicolás Maduro? Nicolás Maduro Moros assumiu a presidência da Venezuela em 2013, após a morte de Hugo Chávez. Antigo motorista de ônibus e sindicalista, Maduro se tornou uma das figuras mais polarizadoras da política mundial. Seus apoiadores o veem como herdeiro do chavismo e defensor da soberania venezuelana. Seus críticos o acusam de autoritarismo, repressão política, colapso econômico e envolvimento com o crime organizado. Desde 2017, diversos países passaram a não reconhecer Maduro como presidente legítimo, alegando fraudes eleitorais e violações de direitos humanos. Essa perda de reconhecimento internacional abriu espaço para disputas jurídicas sem precedentes. Cília Flores e o caso dos narcosobrinhos. Cília Flores é esposa de Nicolás Maduro e uma das figuras mais influentes do regime venezuelano. Advogada e ex-presidente da Assembleia Nacional, ela ganhou projeção internacional em 2015, quando 2 de seus sobrinhos foram presos nos Estados Unidos. O caso ficou conhecido como o caso dos narcosobrinos. Os 2 homens foram condenados por conspiração para traficar grandes quantidades de cocaína com destino aos Estados Unidos. Durante o julgamento, promotores norte-americanos afirmaram que eles usavam conexões políticas de alto nível para facilitar o tráfico. Embora Cília Flores nunca tenha sido condenada nesse processo, o caso fortaleceu as suspeitas das autoridades norte-americanas sobre a ligação entre o alto escalão do governo venezuelano e o narcotráfico internacional. As acusações dos Estados Unidos. Em 2020, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou acusações formais contra Nicolás Maduro e outros altos dirigentes venezuelanos. O governo norte-americano os acusou de integrar o chamado Cartel de Los Soles, uma suposta organização criminosa formada por membros das Forças Armadas e do governo da Venezuela. Segundo a acusação, esse cartel teria atuado por anos em parceria com grupos armados colombianos, como as Farc, para produzir e enviar toneladas de cocaína aos Estados Unidos, utilizando a droga como uma arma política contra a população americana. As acusações incluem conspiração para narcoterrorismo, tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e associação criminosa. As penas previstas, se houver condenação, podem chegar à prisão perpétua. Imunidade presidencial e o conflito jurídico. Um dos pontos centrais do caso é a questão da imunidade de chefe de Estado. A defesa de Nicolás Maduro sustenta que, como presidente da Venezuela, ele não pode ser julgado por tribunais estrangeiros, segundo o direito internacional. Os Estados Unidos, por outro lado, argumentam que Maduro não é reconhecido como presidente legítimo por parte significativa da comunidade internacional, e que crimes como narcoterrorismo não são protegidos por imunidade política. Esse conflito jurídico criou um debate global sobre até onde vai a soberania de um país e quando a justiça internacional pode intervir. O processo judicial. O caso foi registrado no Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova York, uma das cortes mais importantes dos Estados Unidos para crimes internacionais. Até o momento, trata-se de um processo criminal com acusações formais, mas sem julgamento concluído. Maduro e Cília Flores negam todas as acusações. O governo venezuelano classifica o processo como uma perseguição política, uma forma de guerra jurídica e uma tentativa dos Estados Unidos de controlar a Venezuela e suas reservas de petróleo. A defesa também questiona a validade das provas apresentadas, muitas delas baseadas em depoimentos de informantes e colaboradores premiados. Repercussão internacional.
As acusações contra um presidente em exercício provocaram reações imediatas no cenário internacional. Países aliados da Venezuela, como Rússia, China e Irã, criticaram duramente a postura dos Estados Unidos, afirmando que se trata de uma violação da soberania venezuelana. Por outro lado, governos que se opõem a Maduro veem o processo como um passo importante no combate ao narcotráfico e à corrupção estatal. Organizações internacionais também demonstraram preocupação com o precedente que esse caso pode criar, tanto para o fortalecimento da justiça internacional quanto para o risco de abusos políticos. Impacto na Venezuela. Internamente, o caso reforçou a polarização política. Para parte da população, as acusações confirmam a narrativa de que o país foi capturado por uma elite corrupta. Para outra parte, tudo não passa de uma conspiração estrangeira para derrubar o governo. A crise econômica, a migração em massa e a instabilidade institucional tornam o futuro da Venezuela ainda mais incerto, independentemente do desfecho do processo judicial. O que está em jogo? O julgamento de Nicolás Maduro e Cília Flores, caso avance até uma sentença, pode redefinir os limites da justiça internacional. A pergunta central permanece: um chefe de Estado pode ser responsabilizado criminalmente por tribunais estrangeiros? Mais do que um caso judicial, esta é uma disputa entre poder, soberania, política e justiça. O resultado pode influenciar o futuro das relações internacionais e o modo como o mundo lida com líderes acusados de crimes transnacionais. Encerramento. Enquanto o processo segue em meio a disputas legais e políticas, uma coisa é certa: o caso Nicolás Maduro não é apenas sobre a Venezuela ou os Estados Unidos. É sobre os limites do poder, a força da lei e o preço da impunidade. O mundo ainda aguarda o próximo capítulo dessa história.